Olá, você está no programa Conta as Bênçãos, um programa inspirado no meu livro Conta as Bênçãos. Quando eu fiz 50 anos, eu escrevi esse livro contando 25 bênçãos ocorridas na minha vida. E aí Deus me deu essa ideia de criar um programa onde as pessoas também contassem as suas bênçãos. Aí eu criei o Conta as Bênçãos. Segura aí, não muda de canal não, que já vem uma pessoa aqui contar as bênçãos também para você. Deus abençoe. Conta as bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos. E o programa Conta as Bênçãos assim, é um programa recheado de bênçãos. Você tem acompanhado aí semanalmente, são muitas pessoas que vêm ao nosso programa e contam as suas bênçãos. Se você quer contar também, escreve pra gente, programa contasbênçãos@gmail.com e a gente quer saber a sua bênção. Hoje comigo eu trouxe aqui para ser entrevistado, tem uma história maravilhosa, é o pastor Divino. Obrigado, Divino, estar aqui. Não, eu que agradeço o convite tão especial, viu? É isso aí, esse é o melhor pastor para a gente trazer aqui, o pastor Divino. Né? Vocês vão ver que ele tem uma história interessante, né? E essa história dele começa com um milagre, que é o milagre do nascimento. Como é que é essa história, Divino? Pastor Tilano, eu acho que a vida é um milagre. Simplesmente pelo fato de você estar vivo já é um milagre. E quando a gente começa a conhecer essas histórias da gente, a gente vai descobrindo com tios, com primos, com irmãos mais velhos, né? Com pessoas. E a gente vai vendo, puxa, é um milagre a minha vida. E eu acho que a minha vida é um milagre. Eu tenho 52 anos, vou fazer 53 agora, em 21 de setembro. E a gente vai vendo as histórias da gente. Eu nasci em Goiás. Uma cidadezinha chamada São Luís de Montes Belos. Né? Isso em 64. E o meu próprio nome, Divino, é em função da espiritualidade da minha região, que é o Divino Espírito Santo, né? Que está ali, o padroeiro da cidade de Trindade. Né? E em 64, numa casa de pau a pique, no interior de Goiás, uma mulher grávida, tendo dificuldade no parto, sem assistência nenhuma, eu imagino que ela me pariu assim, né? Na força da natureza. E a minha avó... Mas foi normal? Normal. Foi normal, mas você me falou que tinha sido... foi parto eu nasci prematuro? com 6 meses. Prematuro? Isso, olha só. Olha o milagre. 6 meses. Esse é o primeiro mesmo. O primeiro nascer, depois de 6 meses. Num lugar assim. Num pedacinho de chão lá no fim do mundo de Goiás. Numa casinha de pau a pique. Em 64, hoje, nós temos quantas mortalidades aí, né? Quantas crianças morrem no nascedouro aí. E você só com 6 meses de idade conseguiu sobreviver. Sobrevivi. E a minha avó, na ocasião que eu estava nascendo, a minha avó disse, se a minha filha ficar viva e o meu neto viver, ele vai se chamar Divino, em função do Divino Espírito Santo. Né? Muito legal isso. Então essas são as histórias que a gente vai descobrindo com os nossos pais. Era um lar evangélico, então? Não. Nós tínhamos uma outra filosofia de religião. Né? Outra religião, mas você acabou... Eu me converti aos 9 anos de idade. Aliás, eu me converti de fato aos 8 anos de idade. Era um período assim que a gente não define muito bem as coisas, mas depois que a gente vai crescendo, a gente vai lembrando, olha, vai lembrando de fatos aí, mas eu já tinha essa idade, mas eu já tinha me batizado. Então isso vai dando pra gente uma noção. Eu me batizei no dia 28 de agosto de 1978. Né? Isso ainda na sua cidade? Exato, já em Goiânia. O meu pai era alcoólatra, né? Minha mãe, depois de um período, ela faleceu. Eu deveria ter talvez uns 6 anos de idade quando minha mãe faleceu. Meu pai era alcoólatra. E os filhos da minha mãe, que eram do seu primeiro casamento, foram morar com os meus avós por parte materna. E eu e mais 2 irmãos fomos viver com meu pai.
Meu pai era um alcoólatra, vivíamos no interior da roça, lá no sertão de Goiás. E nesse período nós vivemos sob a expectativa de nada na vida, né? Era um homem alcoólatra trabalhando na lavoura, braçal, e 3 meninos andando com ele para cima e para baixo. Quando embora o meu pai fosse um homem trabalhador, um homem honesto, mas ele tinha esse probleminha de alcoolismo. Esse probleminha não, era um problemão. Problemão, né? Problemão, né? Mas agora eu fiquei curioso, e como é que você conheceu Jesus, aceitou Jesus, foi nesse período? Coisas do milagre de Deus, né? Porque Deus tem um projeto na vida da gente. Com certeza. Um belo dia nós estávamos numa cidadezinha chamada Giriza, o apelido da cidade é Giriza, porque é um negocinho mesmo, perto da Pirraça, era assim, Pirraça, Giriza, né? E Pirraça, os curiosos nomes coisas, do nosso país. Regionalidade, né? E um belo dia chegou em Giriza 2 mulheres e duas crianças. E eram irmãs do meu pai, e elas já moravam em Goiânia. Aí é que a nossa vida começou a tomar um novo rumo. A nossa situação era uma situação de calamidade, né, nessa cidadezinha do interior. Aí nós fomos para Goiânia. Foram os 3 filhos primeiro e depois foi o meu pai. E a partir de Goiânia é que as nossas vidas começou a tomar um novo rumo. Eu fui morar com uma tia, só que nós não demos muito bem. Eu não consegui morar com ela, eu brigava, era pirracenta, enfim. Aí eu fui para outra tia, a outra tia falou assim, olha, tia que vai cuidar do divino, eu não posso cuidar de 2. Né? Aí eu fui morar com uma tia chamada Judite e tia Elmindo. E eles conheciam Jesus. E eles eram os meus pais, e são os meus pais na fé. Né? E nós éramos da 4ª Igreja Batista de Goiânia, hoje é a Igreja Batista Independente da Paz, né? Que está ali na Avenida Independência, em Goiânia. E foi ali que eu conheci Jesus, que eu comecei a ser discipulado, comecei a conhecer a Bíblia, tive a oportunidade de, antes de me converter, já de estar pregando o Evangelho, porque a gente se envolveu no grupo de crianças, de adolescentes, né? De juniores ali, e a gente saía todo domingo à tarde para evangelizar as regiões circunvizinhas à nossa igreja. E aquilo para mim era uma brincadeira, uma festa, né? Mas um dia eu descobri que eu precisava de aceitar a Jesus. Ali na nossa lida, um amigo chamado Júlio, né? Um menino da minha idade também, ele chegou em mim e disse, Divino, você já entregou sua vida para Jesus? Aí eu, não, acho que não, né? Acho que ainda não. Foi quando eu tive a oportunidade de ser dirigido pela líder dos adolescentes, né? E aí eu confessei a Jesus como meu Senhor. E aí as coisas foram acontecendo. E depois eu vim para o seminário, o pastor Renê Pereira Feitosa, em Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte. O pastor Renê Pereira Feitosa era o atual pastor da igreja, né? Lá em Goiânia, ele é o fundador da igreja também, em função ali da renovação espiritual, né? Mas o Renê Feitosa veio para BH. Exatamente. Que é o da Lagoinha. Ele era da Peniel, né? Da Peniel, exato. Foi na Peniel. Foi na Peniel. E aí a Peniel iniciou um trabalho aqui em Belo Horizonte, em função de uma viagem missionária num congresso que o pastor Reuel fez no Peru. E quando ele estava na palestra lá no Peru, na conferência, o Senhor falou com ele, volta e abre um seminário. No 2º ano do seminário, eu vim para o seminário, aqui no Desafio Jovem Peniel, né? A Escola Superior de Missões, que é o seminário lá da igreja. E no 2º ano de gestão dele no seminário, ele ainda intercalava Goiânia, Belo Horizonte, e um dia nós fomos fazer uma apresentação e me deram a palavra para a gente fazer a abertura do culto. Aí o homem ficou doido, falou assim, você tem um dom, tem um ministério, você tem um chamado para o ministério, assim, eu, né? E você quer ir para o seminário comigo? Eu falei, se os meus tios deixarem, nós vamos, né? E acabou que o Senhor confirmou no meu coração. Ele falou Você tinha o quê, uns 20 anos? Nada, eu vim fazer 17 anos aqui, rapaz. Tinha 16 Minha primeira anos. festa de aniversário foi feita aqui no seminário interno, lá na rua Sabino Barroso, lá no Cruzeiro, né? A Edeusora Feitosa, que era a diretora do seminário, né? Interno, do internato, ela que me agraciou, ela me adotou como filho, né? Porque eu era um meninão, né?
primeira vez, não tinha, nem sabia falar, nem sabia lidar com nada. De repente eu estou fora da minha casa, fora da minha família, num outro estado, fazendo seminário, né? Então essas coisas eu vejo que isso tudo é bênção de Deus. E ali, é um milagre, aí, então né? você fez o seminário. Sim, fiz o concluiu seminário. O seminário. E aí, você quando terminou, então provavelmente uns 20, 21 anos de idade. Com 20 anos de idade eu fui para Recife, para Salvador, assumir foi sua primeira igreja. Auxiliar. Não foi necessariamente igreja. O ministério da Igreja Batista da Peniel é muito com recuperação de narcodependência, né? Uhum. E faltou obreiro lá, e eu estava terminando o seminário aqui, e me ofereci, falei assim, olha, eu quero ir para lá para me servir como obreiro. Já era o último ano do seminário, aí eu fiz por extensão, e fiquei fora de Belo Horizonte, em vários campos missionários, né, no trabalho da Peniel, Recife, Salvador, São Paulo. E nesse campo missionário, trabalhando com todo tipo de normal. pessoa. Aí é com tudo. Aí é que a maturidade se aprofunda, né? Se dá é ali que aprende mesmo, no ministério, né? No campo. Porque numa casa de recuperação, meu irmão, ou você faz e aprende, ou você desiste, né? Longe de casa, sozinho. A minha família completamente longe, né? E vai indo também, a gente vai se desligando da família. Eu já não tinha mais lar, eu já não tinha mais família, eu já estava desligado de família, né? 4 anos depois, 3 anos depois, eu já estava autônomo para viver em qualquer lugar do mundo. Mas aí você vai contar pra gente no próximo bloco como que ele se casou. Isso. E tem filhos. Isso. E ele vai contar essas bênçãos pra gente. Segura aí, não muda de canal não, a gente já volta com a segunda parte dessa entrevista com o Pastor Divino. Contas